turma, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Aqui é o professor Euler, professor de matemática. Estamos de volta com mais uma aula. Hoje, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Sejam todos bem-vindos a esse encontro. Nós iremos dar continuidade na nossa recapitulação dos conteúdos matemáticos, certo? Então, eu convido você a pegar aí a sua agenda, copiar aí as páginas que nós estaremos direcionando a nossa aula e também o seu caderno, tá? De preferência o caderno para você acompanhar bem direitinho a aula, que é muito legal. Beleza, nós iremos continuar falando aí sobre as fórmulas hoje relacionadas ao prisma e também ao cilindro, tá bom? Nós vamos dividir em duas aulas e na próxima aula nós vamos finalizar com cone e também a pirâmide. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar aqui, ó, a nossa recapitulação, falando para vocês que no nosso estudo anterior nós falamos sobre os poliedros, né? Os poliedros de Platão, e falamos quais são os elementos do poliedro, citamos aí quais são as fórmulas para utilizar, para calcular o número de vértices, faces e arestas, e assim por diante. Hoje estaremos falando aí da geometria espacial também, mais especificamente dos prismas, né? Então vamos começar aqui com os elementos dos prismas. Quais são os elementos dos prismas, professor? Temos aí, ó, vários tipos de prisma, né? Começando pelo prisma triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal, prisma de base... Então, o que vai mudar o nome do prisma vai ser a base dele, tá bom? Então, começando da base triangular, ou seja, de 3 lados, né? Quadrangular, 4 lados, a base dele aqui, né? Lembrando que nós temos base superior e inferior. E pentagonal e assim por diante. A face relacionada à base é o número de lados do polígono, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um prisma, né? Vocês podem verificar que aqui tem um prisma. E esse prisma é composto por um prisma de base hexagonal, né? Ou seja, ele vai ter aqui, ó, duas faces hexagonais e todos os lados aqui dele vão ser retângulos, tá bom? Então, turma, a junção aí dessas face lateral e a face da área da base formam o prisma, tá bom? A área do prisma. Então, os elementos do prisma são a altura, né, relacionada ao ponto aqui, ó, da face superior e da inferior, a altura, as bases, tanto a base superior quanto a inferior, a aresta da base, a aresta lateral e a face lateral, certo? O prisma, alguns exemplos de prisma que você tem em casa: caixa de sapato, caixa de som, televisão, armário, guarda-roupa, geladeira, são alguns exemplos de prisma. E os elementos do prisma, vocês já sabem com certeza que é o vértice, aresta e faces, né? Então nós vamos começar a entender um pouco mais aqui sobre os prismas. Vamos começar falando, relembrar aí sobre o paralelepípedo retângulo, né? Digamos que a questão pede para você calcular o volume de um paralelepípedo retângulo. Você precisa saber apenas que essa figura ela possui 3 dimensões. Quais são elas, professor? Comprimento, largura e altura. Então, para calcular aí, ó, o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar o comprimento pela largura e a altura. E você encontra o volume dessa figura, tá bom? Lembrando que temos também o cubo, né? O cubo é a mesma medida, tanto do comprimento, quanto a largura, quanto a altura, tá bom? Por exemplo, se nós quiséssemos determinar aqui, ó, qual é o volume, né, dessa figura. Como é que eu iria fazer, professor? Eu pegaria aqui, ó, a quantidade de figuras, né, do comprimento, da altura e da largura. Então, 2 vezes 4 vezes 2. 2 vezes 4 é 8 e 4 vezes 2 é 8 vezes 2, 16. Ou seja, essa figura aqui possui 16 cubinhos. Pode contar, ó. Aqui nós temos 4, 8, 12, 16. É verdade, né? Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Professor, por exemplo, se eu tiver uma questão, calcule o volume de uma piscina no formato de um paralelepípedo. Como é que eu vou fazer?
calcular o volume dela, basta multiplicar o comprimento pela altura e largura. E se fosse para calcular a área dessa figura? Bom, a área você teria que multiplicar as duas bases, certo? Tanto a superior quanto a inferior, e aqui as faces laterais. E aí você conseguiria responder qual é a área, né? Beleza. Agora que nós fizemos aí a recapitulação sobre o paralelepípedo, eu quero que nós continuemos aqui, com um exemplo, tá bom? Olha só. Para calcular o volume de um paralelepípedo, basta multiplicar a altura, a largura e comprimento, né? Que é o que nós temos aqui, V é igual a C vezes L vezes o A. Bom, exemplos. Calcule o volume da caixa de forma de paralelepípedo. Tá aqui, o comprimento é 7 metros, a largura é 3 metros e a altura é 4 metros. Então a solução vai ser 7 vezes 3 vezes 4, que vai ser igual a 84 metros cúbicos. Bom, se o exercício, no caso, pedisse para transformar em litros, né, nós teríamos que transformar. Lembrando que as unidades aí relacionadas ao volume vai ser sempre cúbicas, certo? Seja ela centímetro, seja ela metro, seja ela decímetro, vai ser sempre cúbico. A área sempre é ao quadrado, mas o volume vai ser sempre cúbico, tá bom? Então, se você fosse transformar metros cúbicos em litros, você teria que multiplicar por 1000, tá bom? Porque um metro cúbico é igual a 1000 litros. Se você tivesse que transformar decímetros cúbicos em ml, a mesma coisa, multiplica por 1000. Professor, mas se a questão me der o volume em litros e queira que eu transforme em metros, como é que eu faço? Bom, se você multiplicou para chegar em litros, você vai dividir para chegar em metros, tá bom? Divide por 1000. Então, está tudo tranquilo? Copiou aí qual é a fórmula para calcular o volume? Não esqueça, comprimento vezes largura vezes altura é o cálculo, é a fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo. Tudo jóia? Agora vamos adiante. Acompanhe aí. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre os prismas, tá bom? Temos aqui um exemplo, tá bom, de um paralelepípedo. Eu não trouxe o cálculo porque eu quero fazer junto com vocês esse cálculo, tá? Então o professor vai fazer aqui com vocês aqui do lado, um cálculo bem legal para você entender como é feito o processo. Vamos lá. Vamos resolver aqui, a nossa tela. Vamos colocar aqui caneta aqui, certo? E vamos resolver. O volume dessa figura é igual comprimento vezes largura vezes a altura, que eu vou chamar de H, tá bom? A altura. Então, o volume é igual. Qual é o comprimento dessa caixa? 12 centímetros. Então, vou colocar aqui, 12, certo? Vezes a largura dessa caixa. A largura dela está aqui, 4 centímetros. Então, 4 centímetros vezes a altura dela, 6 centímetros. Então, vamos ter volume é igual 12 vezes 4 vai ser 48, certo? 48 multiplicado por 6. Então, o volume dessa caixa vai ser igual. Deixa eu só refazer aqui um pouquinho. Deixa eu só apagar aqui com a borracha. Beleza. O volume vai ser igual. 48 vezes o 6, né, gente? 6 vezes 8 dá 48, vai 4. 6 vezes 4, 24. E 4 vai dar 28. Então, o volume dessa caixa é 288 centímetros cúbicos, certo? Esse é o volume desse paralelepípedo. Beleza? Fizemos aí, olha, bem passo a passo. Eu só peço desculpa pela letra que não está muito bem legal, mas você consegue entender, tenho certeza, tá bom? Então, tá aí, a fórmula para calcular o volume de um paralelepípedo. Tudo joinha, gente? Agora vamos para o próximo item, tá? Deixa eu só apagar aqui. Nós vamos para o próximo item. Vou apagar aqui a nossa lousa digital, né? E aí vamos para o nosso próximo item.
Vamos lá. Beleza. Agora vamos falar da área lateral de um prisma. Então, um prisma, certo? A área lateral dele, para encontrar a lateral de um prisma, basta somar todas as áreas das faces laterais. Exemplo dos prismas. Aqui é um prisma triangular, né? Temos 3 faces, então essa face aqui, ó, essa e essa, ele vai multiplicar pela altura, né? Então as 3 áreas multiplica pela altura, tá bom? Observação importante. Cada prisma vai ter aí uma fórmula para ser calculada as suas áreas, tá bom? A área lateral nem tanto, mas a área das bases vão ser diferentes. Por exemplo, aqui do prisma triangular, né? Prisma triangular, a base dele é um triângulo. Então nós vamos calcular a área dele base vezes a altura dividido por 2. Mas se o prisma for um prisma quadrangular, a base dele vai ser um quadrado. Então vai ser lado vezes lado. Se o prisma for pentagonal, hexagonal, octagonal e aí vai embora assim por diante, nós vamos calcular conforme a fórmula direcionada aí a esse polígono, tá bom? Então a área lateral, gente, é somente a área aqui, ó, em relação ao prisma. Lembrando, se for um prisma triangular, 3 lados. Se for um prisma quadrangular, 4 lados, 4 faces, né? Se for um prisma pentagonal, 5 faces. E assim por diante, tá bom? Então a área lateral é 3 vezes a base vezes a altura, né? Que nesse caso é retângulo, né? Base vezes a altura. E se fosse calcularmos aí a área da base, seria base vezes 2 vezes base vezes a altura dividido por 2. Por que 2, professor? Porque nós temos 2 bases, tá bom? Agora que nós vamos calcular, por exemplo, a área total, nós teríamos que somar a área da base mais a área da face lateral. Aí nós teríamos a área total. Beleza? Tranquilo, né? Agora, por exemplo, se nós tivéssemos uma questão para calcular a face. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá. Tá aqui, ó. Se a questão que você tivesse essa figura aqui para vocês fazerem e dissesse assim, ó, calcule para mim a área lateral dessa figura. Ou também calcule para mim a área da base. Vamos fazer aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso ponteiro, a caneta. Beleza. Vamos calcular primeiro a área lateral. A área lateral é igual. São retângulos, né? Então é base. Quantas laterais temos? 3. Então vai ficar 3 vezes base vezes a altura. Opa! Base vezes a altura, né? A altura aqui é o H. Beleza. Isso aqui é um H, tá, gente? Então, a área lateral, o AL, é igual 3, porque é uma área de retângulo, 3 retângulos, né? 3 vezes. A base aqui, ó, é 8. 3 vezes 8 vezes a altura. Mas qual é a altura de um retângulo? Desse aqui, 15. Então, temos aqui, ó, 15. Então, a área lateral vai ser igual a quanto? 3 vezes 8 vai dar 24, certo? 24 vezes 15. 24 vezes 15. Vamos ver quanto que vai dar. 20 vezes 15 vai dar 300. 300 vezes 60 é 360. Então, a área lateral dessa figura, desse prisma, é igual a 360 centímetros cúbicos, tá bom? 360 centímetros cúbicos. Essa aqui é a área lateral. Professor, mas se a questão pedisse para calcular a área da base? Bom, a área da base, vocês podem perceber que temos o seguinte. Temos aqui, gente, a área da base. Vamos lá. A área da base, vamos colocar aqui a nossa caneta, tá bom? Opa. Colocando aqui a nossa caneta.
Beleza. Temos aqui, ó, a área da base, tá bom? A área da base, área de B é igual. Quem é a base? É triângulos, né? Então são dois triângulos. Então vai ficar 2 vezes a área da base, nesse caso, é um triângulo. Então é base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a fórmula da área do triângulo, tá bom? Bom, então a área da base vai ser igual 2 vezes, o 2 e o 2 simplifica, né? Já simplifica aqui, é só multiplicar a base vezes a altura. Então 8 vezes 3 vai dar igual a 24. 24 centímetros. Ah, desculpa, gente, aqui não é cúbico, tá? Aqui é quadrado. Centímetros quadrados. Não é cúbico, tá? Só é uma correção aqui, tá? Aqui é quadrado. Então, nós vamos colocar aqui, deixa eu apagar, para ficar bem mais legal. Cadê aqui? A borracha. E vamos colocar agora ao quadrado. Beleza. Então, só uma correção, tá? Então, aqui, por que deu 24, professor? Aqui, ó. 3 vezes 8 vai dar 24, certo? 2 vezes, então 2 e o 2 simplifiquei. Porque aqui, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 2 vezes 8, que vai dar 16, vezes 3, 24. 24 dividido por 2, né? Tá aqui, ó. 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes 3 dá 48. 48 dividido por 2 dá 24. É o que nós fizemos o nosso cálculo diretamente. Beleza? Então, através dessa fórmula, nós calculamos aí a área lateral e a área da base. Professor, se quiséssemos calcular a área total. Bom, a área total seria, olha aí, gente, a área total. AT, né? Área total é igual à área lateral mais a área da base. Então, a área total seria 34 mais 24 mais 360 seria 384 centímetros quadrados. A área total desse prisma, tá bom? Então, é só somar a área lateral mais a área da base. Beleza? Tranquilo, né? Então, já que nós fizemos aí o nosso cálculo, agora nós vamos para o nosso próximo item. Deixa eu pegar aqui a nossa borracha e apagar. Vamos lá para o nosso próximo item. Volume do prisma. Como é que eu calculo o volume do prisma, professor? É muito fácil. Área da base vezes a altura, certo? Que nós fizemos agora há pouco. O cálculo, por exemplo, dessa figura aqui. Determine o volume do prisma na figura abaixo. Leve em conta que a base é um prisma formado por um quadrado de 8 centímetros. Então, é muito simples, gente. O volume do prisma é só multiplicar a área da base, né? A área da base do prisma. Lembrando que o prisma pode ser triangular, ele pode ser quadrangular, ele pode ser pentagonal. É só multiplicar a área da base vezes a altura. Então, vamos lá. Volume é igual. Quem é a área da base? A área da base é um quadrado. Então, vai ficar 8 vezes 8. Quanto que é 8 vezes 8? Vai dar 64, né? Opa! Aqui nós vamos ter, ó, 64. Como que você encontrou 64, professor? Porque 8 vezes 8, aqui, 8 vezes 8, que a área da base é um quadrado, né? Vai dar 64, tá bom? Então, 64 vezes a altura. Qual é a altura? 12. 64 vezes 12. Então, o volume vai ser igual a quanto? 64 vezes 12. Vamos lá. 640, né? 640 mais 128 dá 640 mais 128 dá 740. 740 mais
768. 768, o que, professor? Centímetros cúbicos. Esse aí é o volume desse prisma, tá bom? Vamos lá, 2 vezes 4 é 8, beleza. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Beleza, tá certo. Então, o volume é 768 centímetros cúbicos. Mas se a questão pedisse para calcular o volume em litros, como é que eu ia fazer? Bom, aqui nós temos em centímetros, né? Teríamos que transformar isso aqui em decímetros, certo? Aí, o resultado seria multiplicado por 1000, tá bom? Não posso fazer aqui centímetros vezes 1000, não, tá? Ou transforma isso aqui em centímetros ou em metros, tá bom? 768 centímetros seria 7 metros e 68 centímetros, né? E seria aproximadamente aí a 7.000, né? 680 litros. Joinha? Beleza, né? Agora que nós fizemos aí a nossa recapitulação sobre o prisma, tanto da área lateral, da área da base, quanto ao volume, vamos para o nosso próximo item, que nesse caso é o cilindro, tá bom? Cilindro. Então aqui está o nosso cilindro com os elementos, né? A área da superfície e o volume do cilindro reto. É bem simples, gente. Temos aqui, ó, a área da base dele é observe que o cilindro tem duas bases, tá bom? Esse eixo aqui é chamado, esse ponto tracilhado significa eixo. Esse segmento do ponto aqui até a borda da circunferência é chamado de raio. E a altura do nosso cilindro, né? Lembrando que também temos geratriz. Então, a área da base do cilindro é πr ao quadrado, por quê? Porque é a área de um círculo, e a área lateral é 2πr vezes h, porque é a área de um retângulo, né, vezes a altura. Então, a área do retângulo vezes a altura, né? A área total é a área lateral mais a área da base, está aqui eu somando e simplificado, e o volume do cilindro é πr ao quadrado, vezes h, né? Então, só relembrando as fórmulas, você vai anotar essas fórmulas, tá bom? Porque nós vamos precisar daqui a pouco para um item aqui. Então, temos o seguinte item. Olha só. Se tivéssemos aqui, ó, esse cilindro e pedisse para calcular a área lateral, área da base, área total e volume, como é que eu ia fazer, professor? Vamos fazer um por um. Primeiro, vamos fazer a área lateral. Então, a área lateral, o AL, né, é igual π. Vamos considerar o π como 3, um valor exato, tá bom? 3, mas geralmente é 3,14. 3. O raio é 3. Certo? Nós temos aí, gente, a fórmula para calcular a área lateral, tá bom? Então, a área lateral é πr vezes h, né? 2πr, na verdade aqui é 2, né? E aqui temos o 2. Deixa eu apagar aqui, gente. Aqui, vamos lá. A área lateral é igual 2. Aqui é a fórmula, tá? π vezes r vezes h. Eu apaguei porque eu precisava colocar aqui a fórmula bem legal para vocês. Então, a área lateral é igual 2, né? Considerei o π como 3, tá? Vezes 3, vezes o raio, que também é 3, vezes a altura, que é 8. Então, a área lateral desse cilindro, desculpa, é igual 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 8, né? Deixa eu colocar aqui, 18 vezes o 8. Então, a área lateral vai ser igual a quanto? 8 vezes 8 é 64, só viu 6. 8 vezes 1 é 8 e 6, 14. 144 centímetros. É a área lateral dessa figura, centímetros quadrados, tá bom? Agora temos a área da base. Vamos calcular a área da base. Então, a área da base
é igual a 2πr, né? 2πr ao quadrado. São dois círculos, né? Então, a área da base vai ser igual. Estou fazendo assim para vocês entenderem bem melhor, tá? É igual 2 vezes, vamos considerar o π como 3 para ser um número exato, tá bom? 3 vezes o raio, é 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado vai dar 9, né? 9. Que isso vai dar igual. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 9 vai ser igual a 54. 54 centímetros quadrados é a área da base. Beleza? Agora, a área total. A área total é igual à área da base, ou área lateral mais área da base. Vamos fazer aqui para ficar bem legal, né? 144 mais 54. Então, vamos ter a área total vai ser 144, que é a área da base, mais a área lateral, né? Mais 54. Somando aqui o 144 mais 54, vamos ter o 8, 9 e 1. 198 centímetros quadrados é a área total desse cilindro. Queremos calcular o volume. O volume é igual à área da base, certo? Vezes a altura. Mas quem é a área da base, professor? A área da base nós já calculamos aí em cima, ó. A área da base é igual a 54. Então, 54 vezes 8, né? 54 vezes 8, que é a altura. Isso vai nos dar 8 vezes 4, 32. Fica o 2 sobre 3. 8 vezes 5, 40. E 3, 43. 432 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cilindro. Beleza? Tranquilo, né? Então, nós fizemos aí, gente, todos os cálculos possíveis para cilindro. Tá bom? Joinha? Agora que nós fizemos aí o nosso cálculo, vamos para atividades de vocês na aula de hoje, tá bom? Não esquecendo aí, ó, que nós fizemos o cálculo de volume de cilindro, certo? Volume de cilindro, área lateral de cilindro, área da base e área total de cilindro. Vamos lá. Vocês vão fazer agora o seguinte. Deixa eu apagar aqui o meu slide, tá? Apagar. E vamos para o próximo item. Que nesse caso é a atividade que vocês vão fazer aí ao término da nossa aula. Questões 74 a 83. Só lembrando que a 74 a 83 vocês vão fazer agora, tá bom? E na nossa próxima aula a gente termina o nosso livro de atividade, pelo menos as questões que são solicitadas, né? A página 35 a 37. Vocês vão fazer as questões e enviar para o professor Euler para fazer a correção, tá bom? Bom, então finalizamos por aqui o nosso encontro. Meu muito obrigado, tá bom? Que Deus possa estar abençoando grandemente as nossas vidas, as nossas famílias, para possamos na próxima aula dar continuidade aos nossos estudos. Beleza? Então, vamos finalizar aqui a nossa aula. Não esqueçam de mandar aí a atividade resolvida, a foto, né, da atividade resolvida do livro de atividades. Na nossa próxima aula vamos dar continuidade falando sobre volume e área de pirâmide e de cone, tá? Beleza, turma? Então vamos finalizar aqui. Meu muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, turma!